Olá, minhas irmãs, eu vim aqui para falar com vocês de um tema bem difícil, a submissão. Bom, a palavra submissão, ela tem um sentido hoje distorcido na nossa sociedade, né? E muitas vezes ela é rejeitada. Quando a gente fala, eu sou submissa ao meu marido, as pessoas olham e a gente tem a impressão até que muitas vezes a gente é agredida, mas essa não é uma verdade, né? Será que o problema estava na Bíblia? Será que ela tem sido interpretada de forma equivocada? O que será que tem acontecido com esse tema, né? Então, assim, primeiro a gente precisa resgatar o verdadeiro significado da submissão. Então, a submissão, ela tem um significado que ela vem da palavra hipotasso, que ela significa abaixo, arranjado, ou seja, sobre os cuidados, sobre a autoridade. Então, significa que a gente está sendo cuidado, existe uma autoridade, né, nessa função. Então, nós vamos agora resgatar o significado. A submissão não é uma invenção cultural, ela é uma expressão da ordem criada por Deus. Então, Deus é um Deus ordeiro, é um Deus de ordem. Então, o que ele disse? Olha, submetam-se, né? Por quê, minhas irmãs? Quando a gente pensa, por exemplo, num sistema militar, e a gente pensa em patentes, como que funciona, como é a liderança, por que tem que funcionar assim? Para que dê certo, para que tenha ordem. Imagina se todo mundo dentro de um conjunto militar mandasse nos soldados, um vai para a direita, outro vai para a esquerda, e cada um fizesse o que quer, nós não teríamos ordem. E Deus é um Deus ordeiro, então ele colocou ordem nas nossas vidas, né? Onde Deus estabelece ordem, o pecado tenta gerar distorção. E isso é muito forte, né? Porque até nós mesmos no mundo caído, tanto que a gente escuta de submissão, muitas vezes a gente acaba levando o que o mundo fala e não o que Deus nos fala, né? A submissão, ela não é uma inferioridade. Não, Deus nos criou, né? Tanto a mulher e o homem, para ser criados à imagem de Deus. Tanto o homem quanto a mulher, a gente tem funções diferentes na casa, funções diferentes no trabalho, funções diferentes com os filhos, né? Então, por mais que muitas pessoas falam, só a mulher gera. Então, não tem como a gente mudar isso, né? A submissão, ela não diminui a mulher, muito pelo contrário, né? Ela revela a confiança no governo de Deus. Por quê? Porque nós estamos sob o governo, sob a autoridade. Então, imagina que a gente vai entrar numa mata fechada e quem vai na frente? Quem tá governando, quem é o líder. Então, ele vai pegar um facão e vai cortando o mato e se tiver um leão, ele vai lutar. Se tiver qualquer cobra, ele vai ter que matar. E nós estamos sob essa autoridade. Essa é a autoridade dos nossos maridos, né? E a submissão, ela é voluntária. Então, a Bíblia nunca autorizou o homem a exigir a submissão da mulher, né? Ele chama a mulher a ser submetida como um ato de fé. Como Cristo foi submetido a Deus, né? Então, a submissão verdadeira, ela não nasce numa imposição, mas ela nasce da devoção. Né? E quem é o nosso modelo? Lá em Efésios 5, né? Isso fica muito visível. O nosso modelo é Cristo. Tudo começa com Cristo, né? Então, Cristo ama, Cristo se entrega, Cristo morre. E uma coisa que eu achei muito legal é que, assim, Cristo poderia mandar os anjos dele, tirar ele da cruz, tirar ele do sofrimento, mas ele não fez. Ele se submeteu à vontade do Pai, por mim, por você, né? Então, antes de exigir a submissão, Deus exige o homem na cruz. Então, ele exigiu a submissão do seu próprio filho, né? Liderança e sacrifício. O padrão bíblico de liderança não é um poder, é uma entrega, é o servir. Então, quem tá na liderança é quem vai servir, é quem vai se entregar, como Cristo fez por nós. E amados, se submeter a quem se entrega por nós é muito mais fácil, né? O homem que lidera como Cristo, ele não domina a mulher, ele se doa à mulher, ele se sacrifica, né? A submissão, ela é uma resposta de Deus. A submissão não é em essência só o marido, ela é o Senhor. Então, assim, eu não sou submissa ao meu marido, que muitas vezes tem atitudes caídas, mas eu sou submissa a ele, porque eu sei quem controla a minha vida, e foi o Senhor que mandou, e o Senhor não me mandou enganado, né? Então, quando a mulher se submete em Deus, ela não está se rebaixando, está se posicionando espiritualmente. A harmonia do evangelho e no casamento.
O casamento passa a refletir o próprio evangelho. O lar cristão saudável é um retrato vivo da relação de Cristo e a igreja, né? Quando a submissão é retirada do contexto do amor sacrificial, ela não é uma submissão, ela é uma opressão. E aqui eu quero parar um instante e dizer assim: se muitas irmãs, né, e a gente tem ouvido esses relatos, sofrem qualquer tipo de violência psicológica, física, abuso, isso não é contemplado na Bíblia. Isso não é um tipo de submissão. E se seu marido, de repente, não for crente, não for cristão, não conhecer a Deus, e você estiver passando por essa situação, o que eu indicaria é que você procurasse uma irmã madura na fé, para que você confiasse a ela e que essa irmã pudesse andar com você por um tempo. Mas se o seu marido é cristão, tá na igreja, e ele tem praticado essas atitudes, você precisa procurar o pastor, porque isso não é o que Deus quer para nós, tá? Então, sem amor, a submissão ela é distorcida. Sem Cristo, ela é impossível. Então, a submissão bíblica não é a fraqueza, é a fé estruturada na verdade de Deus. A verdadeira submissão, ela não escraviza, ela floresce onde Cristo governa. E aí, eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre o texto lá de 1 Pedro, capítulo 3. E esse texto é magnífico. Eu queria que vocês lessem na Bíblia de vocês, né? Mas ela é uma carta encorajadora, uma carta pastoral. E o tema principal dela é santidade. E ela é sensacional porque ela mostra pra gente a sujeição, né, da autoridade, do chefe, da esposa, do marido, dos filhos, né? E nós, depois do pecado, nós temos muita dificuldade em seguir a autoridade. E isso tá lá em Gênesis, né? E eu queria que a gente... Tá lá em Gênesis 3,16, né? Então, após a queda, nós tivemos uma dificuldade. Esse Gênesis 3,16, tá até aberto aqui, que eu deixei ele aberto. E a mulher disse, multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez, em meio de dores dará luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Então, quando ele é dividido numa parte ruim, numa boa, numa ruim e numa boa. Então, ruim, a gente ter dores do parto. Boas, ter filhos. Ruim, para o seu marido. E a boa é ser governada. Daí você fala, nossa, como assim, né? E aí, por que isso é importante, né? A gente entender o porquê. Porque quando fala que ele te governará, ele te protegerá. Você estará sob a autoridade dele, sob o cuidado, terá alguém zelando pela sua vida, né? E eu acho que isso é muito importante, mas esse texto, na verdade, na visão real dele, ele será contra o governo do seu marido. Então, o que isso significa? Que depois do pecado a gente tem uma resistência em ter autoridade. E aí não é só do nosso marido, a gente tem uma resistência em ter autoridade. Quando a gente é multado, a gente fica irritado. Quando alguém chega na igreja e fala assim, olha, não pode beber água lá no templo, a gente fica irritado. Quando alguém, qualquer situação que a gente está sobre a autoridade de alguém, a gente tem uma resistência. Porque isso é fruto do pecado. Então, pra gente é difícil essa submissão, ainda mais no mundo caído, onde as pessoas querem falar, ai, não, isso não pode, isso é opressão. Não é opressão, né? Então, assim, nós temos essa dificuldade porque nós somos todas filhas de Eva, né? Então, a boa notícia é que ele nos governará. Eu sou filha do Deus que tem a ordem, né? Que sabe o que ele estava me mandando, né? Então, o propósito de autoridade é proteger quem está aí. E aí a gente pode lembrar de Davi. Davi, ele se sacrificou pelo seu povo, ele foi lá enfrentar o gigante, né? Então, ele serviu. A autoridade deve ser proteger. Cristo é aquele que foi à frente, liderou, né? E ele liderou mudo, né? Então, a submissão ela é voluntária, porque ela é uma ordem bondosa de Deus e ela mata o nosso orgulho. Então, muitas vezes você fala assim, eu não queria fazer isso, mas Deus mandou, então eu vou ter que fazer. Então, a submissão, ela é isso, ela é
é de fato a gente seguir a palavra de Deus, né? E a última autoridade que a gente tem que pensar é Deus. Então não é só pelo meu marido, é porque eu estou obedecendo a ordem de Deus, né? Então a submissão ela é voluntária, a gente tem uma confiança completa em Deus, uma atitude respeitosa e seja vida de ação, um desenvolvimento de um caráter piedoso, né? O que motiva a gente, na verdade, o que grita muitas vezes pra gente é que muitas vezes é em silêncio que a gente é submissa, né? E a palavra de Deus, ela é tão rica que quando a gente vai ler lá em Pedro e quando a gente começa a falar, ele fala assim, sobre o seu silêncio, porque nós mulheres, além da gente não querer ser submissa, a gente quer ficar falando, quer ficar discutindo, a gente tem essa vontade e muitas vezes o marido não nos escuta, então a gente tá gritando e eles não estão ouvindo, mas quando a gente começa por meio do nosso exemplo, do nosso sacrifício, o servir, isso grita no coração dos nossos maridos, né? E uma das observações que eu queria dizer é que assim, quando o marido é cristão, normalmente a casa toda é. Mas quando a mulher é e o homem não, há uma dificuldade. E eu tava refletindo muito isso, que assim, a Bíblia já nos falava sobre isso e a gente não verificava, né? E isso é muito importante a gente saber. Por quê? Porque a gente precisa se submeter à vontade de Deus e muitas vezes segurar até a nossa boca. E eu não vou falar que isso é fácil, porque isso é uma dificuldade da minha vida também, né? E aí, eu queria terminar com vocês lembrando que ser submissa a Deus, ele é um privilégio. Ele é um privilégio porque nós somos herdeiros da graça, né? E muitas vezes, ainda que o nosso marido falhe na direção, ainda que no nosso casamento tenha sombras de que aquele caminho não é, que a gente possa lembrar que a submissão ao nosso marido não é só por ele, é por Deus. E que Deus é a autoridade máxima, né? E a gente pode descansar. E aí, eu fiz algumas anotações de Efésios 5:35, comando aos homens e de entrega, né? Sobre o Salmo 34, que nós somos cordeiras de Deus, filhos da aliança, né? A mesma parte, em Coríntios 7:13, sobre a santificação, Provérbios 19:13 e Provérbios 21, Gênesis lá 3:16, quando a gente fala aí que ele te governará, né? Confia em mim. E eu peço que a gente possa confiar em Deus, porque assim, acima do nosso marido está o nosso Deus. E se ele deu essa ordem pra gente, irmãs, é porque ele sabe o que ele tá fazendo. E a gente precisa confiar. E isso é muito difícil no mundo caído, né? Nós temos dificuldades nisso. Mas que a gente possa pedir para que Deus nos capacite, nos dê discernimento, que a palavra dele possa estar dentro do nosso coração, não só a autoridade do nosso marido, tem muitas autoridades que nós não concordamos, mas Deus fala que muitas vezes não é no grito, não é esperneando que nós vamos conseguir mudar, né? E que a gente possa, de fato, seguir a palavra de Deus, né? E aí eu queria terminar orando. Senhor nosso Deus, Pai de misericórdia, Senhor, nós sabemos, Pai, que o nosso casamento aqui é um trailer, Pai. É um trailer da boda que nós vamos ter com o filho perfeito, com o noivo, Pai. Nós pedimos que o Senhor nos capacite, Pai, para que possamos entender sobre a submissão, Pai. Para que possamos entender a Tua palavra, Pai. Não como esse mundo caído, não como os movimentos querem nos fazer entender, Pai. Mas que possamos ter o Teu entendimento. Nos capacita, Senhor, é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.